José e seus sonhos. Jacó teve 12 filhos com 4 esposas diferentes. Com Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel, que morreu no parto, José e Benjamim. Com a serva de Raquel, Bila, ele teve Dan e Naftali. Com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. De seus 12 filhos, Jacó favorecia a José, o primeiro filho de Raquel. A Bíblia diz que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso irritou muito os irmãos mais velhos de José. As coisas ficavam ainda piores, porque José era um rapaz que procurava fazer o que era certo, e quando estava cuidando do rebanho de seu pai com eles, via e desaprovava as coisas erradas que eles faziam. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a qualquer um deles, eles o odiaram e não podiam falar uma palavra gentil com ele. José, então, teve um sonho estranho que compartilhou com seus irmãos. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, explicou José. Molhos eram feixes de trigo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Os irmãos ficaram com raiva. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Você pretende reinar sobre nós? Você realmente acha que vai nos governar? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Mais tarde, José compartilhou outro sonho com eles. Ouçam, disse ele. Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Este sonho deixou seus irmãos ainda mais bravos e invejosos dele. José compartilhou este sonho com seu pai. Que sonho é este que tiveste? Perguntou Jacó. Ele questionou José, repreendendo-o. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Mas Jacó pensou muito sobre o sonho e o que ele poderia significar. A Bíblia diz que ele guardava este negócio no seu coração. O que será que significam estes sonhos de José? Nas próximas histórias vamos descobrir. José era um rapaz puro e reto. Um rapaz que respeitava e honrava ao seu pai e amava e cria na palavra de Deus. Sendo assim, a vida dele acusava os seus irmãos. Além deles terem muita raiva pelo pai deles preferi-lo, eles também não gostavam que José observasse e reprovasse as coisas erradas que eles faziam. Muitas vezes é assim com alguém que ama ao Senhor e busca viver para Ele e fazer a vontade dele. Só pelo fato desta pessoa querer agradar a Deus e viver uma vida santa, pessoas não salvas, ou mesmo pessoas salvas que não estão fazendo o que devem, podem sentir-se incomodadas e até terem raiva daquela que está fazendo certo. O próprio Senhor Jesus nos avisou que isto poderia acontecer. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 18 e 19. Mas um salvo que quer agradar ao seu mestre nunca deve permitir que isto o influencie e o leve a fazer o que é errado só para ser aceito. Devemos buscar sempre em primeiro lugar a aprovação de Deus em nossas vidas. Não devemos ser chatos ou desagradáveis, e se sofremos por agirmos assim, não há nenhum mérito nisso. Mas se sofremos por fazermos o que é certo, devemos contar isso como uma honra, um privilégio. Em 1 Pedro 2, 19 a 21, lemos: Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo padeceu por nós.
não vamos ter vergonha de viver para Ele. Também nesta história notamos que José era muito próximo de seu pai. Ele o amava, obedecia e honrava. E assim Jacó também amava muito a José e lhe deu grandes privilégios, como a túnica de muitas cores. Embora não seja correto os pais terem filhos favoritos, e vemos nessas histórias bíblicas que isso nunca dava bons resultados, há também o outro lado, de que muitas vezes um filho bom e amoroso vai naturalmente ser mais próximo de seu pai. E é assim com o nosso Pai Celestial. Deus não é um pai humano, e sendo perfeito, Ele nunca irá injustamente escolher um filho predileto. Deus ama a todos. Ele não tem os seus favoritos, mas Ele tem os seus íntimos, aqueles que são mais próximos dele porque quiseram se aproximar. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se o amarmos e o temermos, e nos aproximarmos dele dia a dia, teremos preciosa comunhão com Ele e uma doce intimidade que ninguém pode tirar de nós, e outras incontáveis bênçãos espirituais. Eu quero ficar muito próxima de meu Pai Celestial. Este deve ser o desejo de cada um de nós, e valerá a pena. Que o Senhor nos ajude. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25:14.